gente, tudo bem? No Divaneios de hoje eu chamei a doutora Adriana, a Adri pra mim, que é minha amiga, né? E ela é a pessoa mais organizada que eu conheço. Então ela vai dar algumas dicas pra gente, contar um pouco como é a vida da pessoa organizada e disciplinada. Adriana, muito obrigada por você ter vindo. Muito obrigada, agradeço muito o convite. É um assunto que eu adoro falar com os pacientes, eu adoro ajudar as pessoas com isso, né? Como vocês vão ver, eu sou um pouco empolgada com relação à organização e obrigada. Ah, que bom, é um prazer para mim também. Dri, você acha que organização é sinônimo de disciplina? Não, eu acho que constantemente são termos que acabam confluindo, mas eu acho que são coisas diferentes. Eu me considero uma pessoa muito organizada, porém eu peco muito em questão de disciplina, né? Então, assim, eu acho que a organização tem muito mais a ver com uma questão de responsabilidade e a disciplina é com uma autorresponsabilidade. Então, eu acho que são realmente termos bem diferentes. Entendo, mas eu acho ela disciplinada assim, tá? Eu acho, né? Que é a exigência, essas pessoas em geral são muito exigentes. Adriana, e quais são as vantagens de ser uma pessoa organizada? Eu acho que são muitas. Primeiro que eu acho que facilita muito a vida quando você é organizado. Eu acho que as coisas fluem muito bem quando você tem prazos, tem datas, tem coisas anotadas, você não se perde, você não perde compromissos, você não perde prazos. E constantemente eu acho que isso me facilita, né? Então eu acho que tem várias vantagens. Ah, você tem planilha pra caramba, né? Tenho muitas planilhas. Sobre o quê? Vai, me conta. Eu tenho muitas planilhas financeiras. Muitas? Mas não é uma só financeira? Não, é uma que tem várias abas. Tá, então como é que você divide isso aí? Então, assim, eu tenho um contexto, assim, a minha mãe, ela é financeiro, sempre trabalhou com financeiro, meu pai também, então eu cresci num mundo que as pessoas mexiam muito com dinheiro. Então, eu gosto de me organizar... Capricorniana, gente, Capricorniana. De Capricórnio. Então, eu gosto de mexer com dinheiro, então eu gosto de me organizar com tudo que entra, tudo que sai, quando que paga determinadas contas. Não sou a pessoa que põe no débito automático, porque eu gosto de conferir o que entrou, se tá certo, se não tá, se tá errado, eu vou atrás. Então eu tenho muitas planilhas para me organizar financeiramente. Eu sou rica! Tenho a planilha de pagar a conta, né? Porque eu acho que daí eu não perco nenhum prazo. Peraí, você tem todas as contas numa planilha pra você saber, bateu, é isso? Pra eu saber a data que tem que pagar e aí eu vou ticando aquelas coisas que eu vou pagando. Eu tenho a minha planilha do consultório, no qual eu organizo as datas que os pacientes foram, que eu consigo ter uma noção de quem desapareceu, quem não desapareceu, então eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar com as planilhas do trabalho no hospital, que a gente tem tudo organizado, os pacientes, os dados. Então eu gosto de organizar essas coisas também, a gente consegue ter como funciona um pronto-socorro através dessas planilhas, então eu gosto de planilhar tudo. O Excel eu acho que é a melhor ferramenta que a gente tem. E fora isso, né, que é o que eu também uso, ela tem sistema, né? Então assim, ela coloca tudo no sistema e nas planilhas. Só que assim, como ela tem tempo de fazer isso, eu não sei, mas ela faz. E também, assim, quando eu pergunto pra ela, Dri, me ensina a fazer tal coisa, peraí, ela abre e ela sabe exatamente onde o negócio tá. Que beleza, hein, mulher? Então, mas é porque é questão de hábito, assim, como eu falei, eu cresci num ambiente em que minha mãe tinha as planilhas, os meus exemplos de planilhas são da minha mãe, né, com quem eu aprendi. Então, e eu gosto de sistematizar, todas as contas estão no mesmo lugar, todas as coisas ficam no mesmo lugar. E eu acho que isso é uma das poucas desvantagens, assim, se alguém mexe em alguma coisa minha, eu me perco. Porque daí tá fora do lugar, e aí eu não me acho. Quantas coisas eu tenho que pôr em ordem nesta casa. Será que eu vou ter forças pra fazer isso, meu Deus? Fica com raiva da pessoa. Um pouquinho, assim. eu não gosto que ninguém mexa nas minhas planilhas. Eu não gosto que ninguém mexa nas partes de contas das coisas de casa, porque aí é onde eu me acho. Quer dizer que seu marido não pode fazer nada? Na verdade, a gente se organizou muito bem em casa. Ele é uma pessoa, ele é o contrário de mim em vários aspectos, então
eu cuido de toda essa parte organizacional da casa, ele não cuida de praticamente mais nada do ponto de vista financeiro e tá tudo bem pra mim. Mas ele dá dinheiro também, né? Ele me dá o dinheiro, eu cobro, então tá né? bom, então tá bom. De novo, capricorniana, eu nunca deixo ele passar de pagar a parte dele. Mas aí a gente divide dessa forma. Gente, meu conselho para capricorniano amoroso só se for investe mais na bolsa de valores, né? Porque a capricorniana gosta do quê, gente? Dinheiro. Mas é uma capricorniana que não é nada avarenta, que eu sei que não é. A gente não divide R$1, 10 centavos, né? A gente não faz isso, né? Não, eu acho que... exatamente, eu sou do tipo assim... Controlado, organizado. Controlada, organizada, mas não, eu detesto cobrar as pessoas, eu não gosto daquela coisa milimetricamente dividida. Então isso não precisa. Eu também acho meio chato, viu, gente? Ó, quando vocês forem no restaurante com alguém, não fica lá só vendo o que você consumiu. É chato pra caramba isso, viu? A não ser que, de fato, a grana esteja contada. Se não tiver contada, não tem como fazer isso. Vamos lá dividir todo mundo junto. Você não bebeu porque você não quis, amor. Então, deixa eu perguntar uma outra coisa. Você já perdeu alguma coisa importante? Perder... Acho assim, teve um objeto que eu perdi, que, nossa, me doeu muito no coração, que foi um anel que minha mãe me deu, que eu pus no bolso quando eu tava na faculdade para ir avaliar um paciente, ele caiu e eu perdi. E compromissos, eu acho difícil, assim, acho que eu não consigo lembrar de nenhum compromisso importante que eu tenha perdido. Assim. Chave, já perdeu? Chave, eu deixei uma vez, recentemente, eu deixei na porta porque eu tava muito atrasada, aquela coisa, né? Se eu não tô no meu sistema, eu me atrapalho. Então, assim, eu estava muito atrasada, eu deixei a chave na porta, fui viajar, e aí quando eu voltei, cadê chave? E aí a gente foi descobrir 2 dias depois que o zelador viu e tirou da porta e guardou. Trancou a porta e guardou. Então... é isso, assim, essa foi um exemplo de coisa que eu perdi, mas porque eu estava totalmente fora da minha zona de conforto. Mas não é comum, né? Não é. Eu tenho o bolsinho que fica a chave, fica tudo certinho. Gente, eu vou contar uma historinha pra vocês. Eu fui uma vez com essa moça pro Rio de Janeiro, né? E eu fui roubada, roubaram meu celular. E eu desesperada lá pra fazer todo o processo... A Adri tinha um celular extra, porque ela sabia que a gente poderia ser assaltada. E ela me emprestou um celular que ela levou por precaução. Isso que é amiga e isso que é gente prevenida. Gente, a gente tem que pensar. Eu sou uma pessoa que se eu me desligar do meu celular, isso inclusive é uma coisa que eu acho que não está num nível muito saudável, de ficar com o celular o tempo todo. Então eu falei assim, se eu for roubada, eu quero ter um celular extra, né? Então no fim das contas quem usou foi ela, o meu não foi. Graças a Deus que ela é organizada assim. E eu quero saber uma coisa, Adriana, você é organizada com tudo? Eu acho assim, não necessariamente, com a maioria das coisas sim. Com determinadas coisas eu consigo ir deixando. Tá. Por exemplo, quando eu tô sozinha em casa e eu não quero, tipo, deixar a casa arrumada, que eu gosto da casa arrumada, mas eu consigo deixar a casa desorganizada durante umas 2 horas. Não, eu consigo deixar por algum período, eu até consigo, mas com a maioria das coisas minimamente organizada, sim. Tá, entendi. E me diz uma coisa, você marca horário pra tudo, horário pra transar? Quais são os dias lá que estão no seu calendário que, assim, hoje pode, amanhã não pode, nananã? Com relação a isso, eu acho que a gente é bem flexível em casa, a gente já tá junto há muito tempo e a gente não tem essa rigidez com relação a datas, assim, a gente usa o calendário para outras coisas, por exemplo, cardápio, que a gente senta uma vez por semana, decide o que vai comer para não ter que pensar ao longo da semana. Mas sexo não, sexo pode. Não, sexo pode, é livre. Os dois querendo, qualquer dia tá bom. Mas aí você tem aquela coisa assim, sei lá, você tem uma meta de quantas trans você vai ter na semana? Não. Então tá bom. Não, estamos saudáveis. Tá saudável, assim, eu ando trabalhando muito a minha flexibilidade com relação às coisas. Tenho percebido isso. Sob esse ponto de vista, eu acho que a terapia me ajudou muito, muito, muito. Eu acho que a terapia me ajudou a pensar, tipo, se eu não fizer de tal maneira, vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada, então vamos flexibilizar. Então eu tenho tentado melhorar. Agora eu vou falar lá para Adriana, psiquiatra, então. Eu quero saber o seguinte, você acha que a desorganização pode ter alguma associação com algum distúrbio mental, como por exemplo é o caso de pessoas acumuladoras e tudo mais?
sim, eu acho que dependendo da gravidade, no caso mais grave dos acumuladores, pode sim ter por trás sintomas de um toque grave, um sintoma psicótico, né? Então, sim, dependendo da gravidade. E pensando em pessoas com transtornos mais leves, a gente pode pensar em pessoas com transtorno do déficit de atenção, né? Que muitas vezes têm uma dificuldade de se organizar, têm uma dificuldade de disciplina, né? E aí entram algumas técnicas psicoterápicas que podem auxiliar essas pessoas. Mas sim, eu acho que a gente tem que tentar delimitar dentro de um contexto da desorganização da pessoa, se é uma coisa da personalidade, se é uma doença, se mudou, se agravou, enfim, eu acho que dá pra pensar assim. Mas um pouco de organização é sempre importante, você não acha? Sim, sim. Eu acho que entra assim, a organização que remete à responsabilidade com o trabalho, com os estudos, com o outro. Eu acho que isso precisa, o mínimo precisa ter, para não entrar no desrespeito, né? Eu falo, eu sou uma pessoa que preza muito pela pontualidade, por exemplo, porque eu acho um desrespeito a pessoa estar esperando fora do horário. Meu tempo não vale mais do que o do outro. E eu acho que a organização entra isso, para você se programar para não atrasar. Sim, eu concordo com você nesse ponto. Eu acho que assim, eu não sou organizada como você, né? O fato de eu estar aprendendo a me organizar tem me ajudado muito a conseguir produzir mais e também me sentir assim com aquela coisa de missão cumprida no longo do dia, sabe? Não, com certeza. Ao longo do dia, né? Eu queria que você desse algumas dicas para quem quer aprender a se organizar melhor. Vamos lá, eu acho que assim, primeira dica que eu gosto e eu falo para todos os pacientes, pôr no papel. Eu acho que a parte visual ajuda muito a se organizar, né? Colocar semanalmente ou diariamente, colocar as coisas que têm que ser feitas no papel, porque a partir dali você consegue priorizar. Não, isso aqui precisa ser feito hoje, né? Isso pode ser feito depois. Eu recomendo muito para alguns pacientes que estão buscando essa mudança de comportamento, usarem planners ou Google Agenda, que tem a visão semanal, que você consegue ter uma visão mensal e semanal do todo. Então eu acho que pôr no papel é a primeira coisa para quem quer começar a mudar o comportamento em relação à organização. E é algo que assim, putz, eu não consigo me organizar de jeito nenhum, isso está atrapalhando o meu trabalho, a minha vida. O que você acha que a pessoa deve fazer? Eu acho que a primeira coisa é psicoterapia, para você também tentar entender o que é essa desorganização, o porquê. Eu acho que você deve ver as pessoas que têm uma desorganização quase como um mecanismo de defesa, né, para não se haver com determinados assuntos. E também eu tenho lançado mão para alguns pacientes também da terapia ocupacional, né? Que é o tipo de profissional que ajuda a lidar com rotina e organização. Então, quando a psiquiatria e a psicoterapia não dão conta, a gente lança a mão da TO também para ajudar com isso. Para, não tô entendendo nada. E medicação, você acha que pode ajudar em alguns casos? Eu acho que tem que ver. Normalmente, se for uma desorganização, porque o paciente está muito deprimido e ele não está dando conta de se organizar e a gente tratar essa depressão, ok. Por uma ansiedade, um TDAH, igual eu falei, às vezes a medicação pode ajudar. Mas eu acho que na maior parte dos casos é uma coisa muito mais comportamental. Eu também tenho essa impressão, sabe? Tem muita gente que eu vejo que medicação ajuda bastante, pode realmente ajudar a pessoa a ter um pouco mais de foco, mas eu acho que é também o que aquela desorganização significa na vida da pessoa, né? Eu acho que são várias coisas que a gente pode pensar a partir daí. Com certeza. Bom, Adriana, eu gostei muito de conversar com você. Obrigada também. Foi um prazer pra mim. Vou te chamar aqui pra gente conversar sobre outros assuntos em breve, tá bom? Aguardo o convite. Muito obrigada. Sempre fico à disposição. E acho que é isso. Bom, gente, até a próxima. Tchau, tchau. A falta de organização pode ser sinônimo de uma desorganização interna. Eu não me acho e não acho nada. Só trabalho sob demanda. Não decido a minha vida. Sabe aquela pessoa que chega no fim do dia e tem a impressão que não fez nada, mesmo tendo trabalhado horas e horas? Isso é normal, a gente fazer às vezes um descanso, né? Porque a gente precisa disso. Mas a gente também precisa fazer um esforço ativo para colocar a vida em dia. Faz uma baita diferença.
Sabe quando você entra no cheque especial? Os juros são altos, não são? Se eu sou desorganizada, eu tô sempre devendo e a minha vida vai cobrar juros altos de mim também. Aliás, a desorganização é um sintoma. Como a doutora Adriana contou aqui pra gente, a gente pode identificar algumas coisas a partir desse olhar. Por exemplo, pode ser uma autossabotagem. Eu não quero fazer atividade física, então logo eu fico enrolando para fazer aquilo. A autossabotagem te faz achar que você não tem tempo num dia de 24 horas. Escreva a sua semana, coloque horário e cumpra. Faça isso por uma semana e depois você me conta se não mudou algo. Persista, gente. Comece devagar, se errar, começa de novo. Você já nasceu sabendo alguma coisa? Eu não. O excesso de organização também pode fazer de você uma pessoa mais rígida, inflexível. Quer dizer, se algo muda na minha vida e na minha rotina, eu fico totalmente perdido. Eu não permito que o outro erre perto de mim. Isso também precisa ser olhado. A minha agenda é tão certinha que eu não posso furar um dia de um planejamento que eu fiz. Tá na hora de você rever. Você suporta o atraso pontual de outra pessoa? Ou você é tão rígido que o outro não pode errar perto de você? É preciso também aguentar quando o outro não é tão organizado quanto a gente, sem que isso te torne ansioso demais. Se você é assim, também você pode estar precisando de ajuda. Pense nisso e até a próxima. Obrigada!